Pessoal, então agora seguindo para o nosso primeiro toque da manhã, quem aqui dos investidores investe em cripto, Bitcoin? Boa, bastante gente. Bitcoin aí batendo recordes nos últimos dias. A gente trouxe hoje uma das principais casas, Hashdex. O Stefano é o partner lá, o sócio da Hashdex. A gente já queria ter trazido ele há muito tempo para falar um pouco, para dar um overview sobre o mercado de criptomoeda aqui no Brasil. Hashdex hoje já está com, ele vai comentar depois, mas mais de 5 bi sob gestão aí de patrimônio, já bateram mais de 250 mil investidores, aí pessoas físicas que investem aí no cripto, investem através dos fundos deles. E eles têm também o primeiro ETF, primeiro, né, índice de cripto aí do mundo, e o Stefano vai contar um pouco para a gente. Então, senhoras e senhores, Stefano Stergoli. Bem-vindo. Maravilha, obrigado. Pô, palma na entrada é a primeira vez na minha vida que tem, então obrigado. Vou até marcar esse dia. Bom, primeiramente queria agradecer então a Bossa Nova, principalmente ao Thiago aí por permitir que esse evento acontecesse. Então esse bate-papo aqui, ele vai ter três pilares principais. Então eu pedi licença para fazer um jabá de leve da gestora, né? No final o empreendedor não consegue não falar da própria companhia, mas depois a gente entrar um pouco no potencial transformador, né, que a blockchain tem para cada indústria, explicar um pouco mais de outros projetos que nada tem a ver com Bitcoin, mas que simplificam, né, um pouco dessa transformação que blockchain está trazendo, e, por fim, falar um pouco do que é o Bitcoin. Daria para eu falar uns 30 anos sobre o que é o Bitcoin, mas vou pegar talvez uns 10 minutinhos, né? Temos uma sumidade aqui de blockchain para falar depois de mim. Que sorte a minha que eu não estou depois, então eu me dei bem nessa. Mas é isso. Então, falar um pouquinho da companhia, falar um pouquinho do potencial transformador que a blockchain tem e uma pincelada de leve do que é o Bitcoin. Bom, então, primeiramente, né, sou um dos sócios fundadores e embaixador, né, da Hashdex. Então, a companhia começou em fevereiro de 2018, né, com a visão principalmente do Marcelo, que além de meu padrinho de casamento é o número 1 da companhia, de uma exposição em Bitcoin que a gente teve um pouco cedo. Eu entrei em Bitcoin mais ou menos em 2013, na época o Bitcoin estava perto de $200, mas isso não quer dizer que eu comprei bem, eu comprei super mal. Eu me expus no primeiro veículo regulado de cripto do mundo, que é um produto chamado GBTC, né, do Barry Silbert. A Grayscale, que é essa gestora, tem hoje 50 bi de dólar, então a gente humildemente tem 1 bi de dólar, mas já tem uma bem maior que a gente nos Estados Unidos. Nasce então o nosso fundo, a gente convence, né, a Nasdaq a criar o primeiro índice de cripto da história dela. Então o Nasdaq Crypto Index, infelizmente não tem um H, que a gente queria que se chamasse Hashdex Nasdaq Crypto Index, mas o rabo não abana o cachorro, então o índice é só da Nasdaq, mas a metodologia é nossa. A gente lista então o Hash 11, né, que é o primeiro ETF de cripto do mundo. No final, ele não é do mundo por completo, porque o Canadá lançou 3 semanas antes da gente, mas o Canadá é só do Bitcoin, o nosso é uma basket, então é muito melhor ter essa diversificação. E a gente está muito satisfeito, né, com o desempenho do produto aqui no Brasil. Então, o Hash 11 é o terceiro maior ETF do Brasil. Em dias de volatilidade e curiosidade, a gente chega até a tradear um pouco mais que o BOVA11, então isso traz muita satisfação. Então, feito o jabá da companhia, tá? Se tiverem curiosidade também, pode me mandar um WhatsApp, não consigo comprar Hash 11 por Pix, mas fiquem à vontade. Então, falar um pouquinho do que é essa indústria, né, que gera tanta curiosidade e também dá tanta oportunidade para pessoas mal intencionadas se apropriarem do bom coração das pessoas, né? Então, uma maneira da gente definir é que é uma onda transformadora similar ao que a gente já viveu. Primeiro, com o microchip. Segundo, com a primeira internet que democratizou o acesso. E essa terceira internet, que é a era da descentralização. Tá? Então, pessoal, tudo começa com uma ideia, né, ou alguma abstração muito elevada que transforma a nossa rotina. Estou começando ali, então, na era do silício. No momento que nasceu o primeiro microchip, todo mundo tinha a ideia de que isso ia transformar. Você transferir cálculo para uma plaquinha ia transformar. Mas você imaginar que ia nascer
uma Apple, uma Oracle, uma Microsoft era impensável, né? Então, a partir de uma ideia, que foi o microchip, né? Fairchild Semiconductors, para quem tiver curiosidade, tem um documentário chamado Something Ventured, que fala como começou a indústria do microchip, super legal. Sou nerd também, acho que o outro gestor também falou. Adoro essas histórias de nerd. Então, nasce a indústria do hardware e do software, tá? É uma indústria de $1 trilhão, que começa com uma plaquinha. E aí, mais ou menos ali uns 20 anos depois, vem uma segunda revolução, chamada internet, que ela permite que um computador diga oi, tudo bem, para outro computador. Foi só isso. A revolução foi só isso. Eu consigo mandar mensagem daqui do Itaim para Cape Town. Imaginar a transformação que a possibilidade de transitar dado entre computadores era impossível. E aí nasce uma Amazon, uma Facebook, um Google, $1 trilhão de valor aferido por essas companhias, mas que partem dessa primeira inovação. Então, inovação mesmo é alguma ideia que transforma a interação. E é o que aconteceu, né, a partir do white paper do Satoshi Nakamoto, né? Não sou o Satoshi Nakamoto, apesar de eu ter o olho puxado, eu sou só um súdito dele, né? Que ele transformou, na verdade, ele criou, né, acho que um encanamento digital que permite que as interações fluam de outra forma, que a gente chama aqui de descentralização. Então, de uma forma mais simples, a primeira internet, ela democratizou o acesso. E essa segunda internet, ela permite que você escale confiança. Confiança de que sentido? Você pode confiar num dado, né? Isso está super em voga. Então, para quem, quando a gente montou o fundo, achava que a gente era piramideiro por estar, né, trazendo capital para essa tecnologia. Então, poxa, a Economist, né, acho que super renomada, atribuindo, né, a essa inovação, né, a esse protocolo, uma máquina de confiança. Tá? Então, de novo, primeira internet democratiza acesso, segunda internet democratiza a confiança em um dado. Tá? De novo, não vou entrar muito no técnico aqui, até porque eu não sou tão técnico, apesar de muita gente achar que eu sou. Eu fiz economia e ADM na PUC, não sou engenheiro, mas uma forma da gente enxergar as indústrias atuais e os modelos baseados em fluxo de caixa sempre tem uma entidade centralizadora. Então, um produtor, um empreendedor, ele cria um produto, ele coloca uma margem nesse produto, esse produto começa a ser vendido e ele afere lucro, né? Então, é um sistema baseado a uma entidade central e com fluxo de caixa. O modelo de blockchain, não existe uma entidade central. Então, é por isso que é tão abstrato para você imaginar. Tem o CEO? Não. Tem alguém que eu posso derrubar para derrubar o sistema? Não. Inclusive, se o Satoshi Nakamoto fosse uma pessoa de carne e osso, a chance desse protocolo passar de $1 trilhão era 0, porque ele é muito transformador. Então, de novo, por que a confiança aqui ela é 100% escalável? Porque ela não depende de uma entidade. Qualquer um pode ter uma cópia desse sistema e qualquer um pode atualizar esse sistema. Então, vou imaginar que acontece uma hecatombe na Terra, todo mundo vai dessa forma melhor. Se tiver uma pessoa que está escondida num bunker em Zurique, um computador, todo esse sistema volta a florescer. Tá? Então, essa descentralização que... Oi? O blockchain é uma linguagem. E aí você pode criar, igual tem português, inglês, francês, é só uma forma de você estruturar a informação. Ótima pergunta. Então, todo mundo acha que só tem um Bitcoin. Tem gente que manda o WhatsApp para a gente, eu quero comprar o Bitcoin que não subiu. Né? Então, assim, é uma forma de organizar a informação, igual uma linguagem. Tá? Bom, qual que é o impacto disso? Do lado esquerdo ali, a gente vê empresas e setores de sucesso do modelo anterior, que é esse modelo centralizado. Então, legal, Spotify é inovador? Super. Uber é inovador? Super. Mas existe um fundador, um CEO, um produto com margem e que ele é distribuído em escala. Aqui do lado direito são candidatos a transformar o sistema anterior. Então, eu vou dar um exemplo ali, daquela blockchain ali em cima, que é o Brave. Possivelmente, ele pode transformar o modelo
do navegador tradicional, que é o Google Chrome. Né? Não posso nem falar mal do Google, minha esposa trabalha no Google, mas, de qualquer forma, até o próprio Google, com esse tamanho, ele pode ser disrupted. Né? E aí, ali na segunda, né? na segunda linha ali, a gente vê essa febre das NFTs, acho que todo mundo aqui ouviu falar de NFT. Pessoal, não se ganha dinheiro com NFT, tá? Assim, deixar bem claro. Você pode ganhar, assim como, de repente, num leilão de arte, você comprou um quadro, ele se valorizou, você ganhou. Mas NFT é só uma forma de você se expor, tá? Não é ação da Vale, tá? Então, deixar bem claro, é uma forma de você se expor. E, por fim, talvez esse seja o mais desafiador, mas, ao mesmo tempo, também o mais interessante, é o impacto que essa descentralização ela vai atrair para as finanças. Então, de novo, sistema financeiro, tem um intermediário, tem um emissor, e no momento que você transfere essa confiança para um dado, crédito e alavancagem também pode ir para esse mercado. Tá? Bom, então, vou dar um exemplo prático, para não ficar, né, super no éter aqui. Estou usando o nosso garoto propaganda também, o jabá de leve também, tá, Thiago? Mas isso aí eu estou falando do Brave, tá? Então, nosso abençoado garoto propaganda aqui, Bial, uma honra para a gente. O Brave, tá? Ele é uma inovação muito importante, porque ele não é nem que ele inverte, ele transforma o modelo do advertising, o modelo de propaganda pela internet. Então, como que é o modelo do navegador tradicional? Vamos pegar o Google Chrome. Então, você acessa lá o Google Chrome, você vai fazer uma pesquisa e, eventualmente, aparece lá uma propaganda, né, que chega lá, né, parece minha sogra, ela aparece na minha casa, ela não pede permissão, né? Minha mulher fala, eu te avisei, não me avisou, ela sempre aparece na minha casa. Então, uma propaganda que aparece interrompendo a sua experiência, né? Então, aquela série lá, que me fugiu o nome agora, que fala assim, se você não está pagando, é porque você é o produto. Então, o nosso globo ocular, ele é o produto quando a gente está usando um browser que não cobra nada. A proposta do Brave é muito inovadora, inclusive é uma fundação, então não são mais empresas, são fundações. Um dos fundadores do Brave, inclusive, é um empreendedor já, serial entrepreneur, que é o cara que fundou o Firefox, não sei se você lembra aquele browser da raposinha lá, laranja. O fundador do Brave também entrou em cripto, então acho que esse é o ponto, né? Pessoas com muita reputação, com muita milha rodada, estão entrando nisso, e aí ele transforma. Como? O Brave, ele pede permissão para te mostrar uma propaganda. Então, imagina, o Thiago está usando aqui o Brave, e aí o Brave fala, Thiago, eu posso te mostrar uma propaganda? No momento que o Thiago permite que o globo ocular dele seja acessado por uma propaganda, seja do que for, ele vai receber o que a gente chama aqui desse Brave Reward. Tá? O que é isso? É um token chamado BAT, ou BAT, que significa Basic Attention Token. Então, a atenção dele é traduzida em um token único, não replicável. Isso aqui passa a ser moeda de troca de um novo ecossistema. Então, se eu tivesse que resumir, esse aqui é o slide mais importante, porque aí você entende o que é a criptoeconomia e o potencial dela. Então, a gente tem ouvido, vou lançar uma coin disso, vou lançar uma coin daquilo. Cara, se ele não parar nesse esqueleto aqui, tá bom, né? A chance de dar errado é bem maior. Então, por exemplo, o Thiago entraria aqui como um usuário, né? E aí, de um lado, anunciantes que queiram acessar esses usuários vão comprar esse token aqui e cria-se uma rede de atenção descentralizada. É um novo mercado. Então, agora vamos dar um outro exemplo. O Washington Post, vocês já devem ter ouvido falar. Ele aceita BAT. Então, suponha que você leia uma reportagem lá no Washington Post, de um cara falou, puxa, tomara a Deus que a Covid esteja acabando e tal. Pô, é um cara que foi um pouco mais imparcial ali. Gostei desse cara. Quero incentivar ele. No modelo tradicional, você dá um joinha, dá um like, legal. Aqui, você pode pegar uma fração dessa rede e incentivar esse cara. Então, é assim que a gente pode talvez dizer que um criptoativo ele é uma moeda. Ele é uma moeda na rede onde os usuários se encontram. Pensa numa quermesse. Naquela quermesse eu consigo ter aquela ficha que vai me comprar uma maçã do amor. Se eu vou em outra quermesse, é outra ficha. Então, o ponto transformador aqui, pessoal, é uma nova forma de você incentivar a contribuição, de você incentivar
o crescimento de novas ideias que nada tem a ver com fluxo de caixa. Tá? Bom, então, pegar para não estourar muito meu tempo aqui, de forma resumida, então, o que é o Bitcoin? O Bitcoin é um sistema. Tá? O Bitcoin é um conjunto de regras assinado por Satoshi Nakamoto que organizou os participantes de forma que existe uma rede transparente, escalável, descentralizada e, na minha humilde opinião, maravilhosa, que independe de um dono. Isso é muito poderoso, tá? E o mecanismo de incentivo dessa rede é o próprio Bitcoin. Então, o que é essa curvinha aqui? Ela parece bem mais complicada do que ela é, tá? Essa curva azul é a curva de emissão dos novos Bitcoins, tá? Então, essa rede começou aqui, ó, em 3 de janeiro de 2009, como talvez uma... O Ray Dalio tem uma frase que ele fala que eu acho que é ótima. Ele fala o seguinte: o maior risco do Bitcoin é o sucesso dele. Então, duvido que alguém, em 3 de janeiro de 2009, que olhou isso aqui e imaginar que a gente chegou nisso aqui. Ninguém. Até, sei lá, se o McFly voltasse do tempo, ele não ia conseguir saber o que está tudo acontecendo agora. Então, qual é a premissa básica dessa rede? Qualquer computador pode entrar e contribuir, que seria um minerador. Esse minerador, ele tem um trabalho nobre de garantir que toda transação tem origem e que ela não é feita 2 vezes. E esse trabalho, né, que consome bastante poder computacional, é remunerado com a emissão de um novo Bitcoin para cada bloco ou para cada conjunto de informações que esse cara publica para a rede. Então, imagina como se fosse uma grande mesa de pôquer digital global, onde qualquer um pode acessar, e a cada 10 minutos essa rede tem uma nova versão. Essa nova versão ela é remunerada com Bitcoins. Essa rede começou pagando 50 Bitcoins, e nessa época dava para você minerar um Bitcoin com um PlayStation na sua casa. Né? Então, imagina com um PlayStation na sua casa, você saía lá do teu videogame ali e ainda ganhava 50 Bitcoins. Hoje, né, tem empresas, não digo nem profissionais, mas assim, com uma estrutura enorme. Inclusive, tem empresas de capital aberto que fazem mineração profissional. A Riot, que fica no Canadá, a Marathon fica nos Estados Unidos, $1 bilhão de valuation. Mas, no limite, é um conjunto de computadores que consome energia e isso é a segurança da rede. Então, é uma rede que independe de um dono. E, para não me estender muito aqui, a grande genialidade é que essa emissão ela vai sendo cortada pela metade ao longo do tempo. Então, se vocês olharem aqui, acreditem em mim que está super pequeno, mas ó, 50, 25, 12,5, 6 1/4, 3 1/8, até que, de tantos cortes pela metade, essa rede vai parar de emitir novos bitcoins e ele chega nesse limite de 21 milhões. Então, diferente do que a gente está vendo agora, e eu não estou criticando o modelo, né? É fácil falar, deve ser muito difícil ser presidente do Banco Central hoje, isso aqui você não consegue aumentar a base. Tá? E eu acho que esse é o ponto principal aqui do porquê se expor. Tá? Então, todo mundo, tá no raio, espero amanhã para comprar. Com muita humildade, pessoal, sei lá, estamos com quase 6 bi no fundo, graças a Deus, mas operar timing, eu acho que ainda não é a melhor forma. Eu acho que a questão é entender o que é isso, entender o potencial, pegar e colocar embaixo do braço o conselho do titio Ray Dalio. Cara, o maior risco do Bitcoin é o sucesso dele. Então, eu não vou ter 0, mas eu também não vou vender o que eu 10, 20%, não vou ter 10% do meu patrimônio nesse negócio. Minha esposa que não me escute falando, eu tenho 70, mas ninguém tem que fazer o que eu faço. Então, o que a gente diz é entre meio e no máximo 5% do patrimônio, mas mais para meio do que para cima. Sei que tem gente aqui que já investiu, então um pouco mais que isso também. Mas olha, o ponto principal aqui é que, ainda que tenha todo o glamour de tecnologia, que pode transformar muita coisa, o cenário macro ele também valida uma exposição. Então, existe uma oferta monetária que a gente nunca viu na nossa vida. E esse dinheiro não expira, ele não vai embora. Não estou criticando, né? Acho que imagina ser presidente do Banco Central, toca lá teu telefone vermelho, aí fala, ó, economia parou, tem criança chorando, velhinho morrendo e hospital lotado. Imprime dinheiro, vamos embora. Mas esse dinheiro não vai embora, né? E vocês estão vendo pelos índices aí que sinaliza que a inflação não deve ser tão transitória.
E, para não me estender muito, espero que eu não tenha estourado muito tempo aqui, Tiagão, a validação de grandes gestores, então, BlackRock, né, fundo aí de TRI, Paul Tudor Jones, um dos maiores investidores dos Estados Unidos, ele tem o próprio hedge fund, é um cara dos 4 bi de dólar, o próprio Ray Dalio, né, da Bridgewater, a Guggenheim. Então, os maiores fundos do mundo estão expostos. Então, se eles estão expostos, não tem porquê vocês não terem um pouco de exposição, mas eu reforço, um pouco. Super volátil, tá? Segundo, disciplina para desalocar nos upsides, né? Assim, então, calibra. Ninguém fica pobre colocando dinheiro no bolso, tá? Então, é isso. Obrigado mais uma vez. Espero não ter estourado aí, Tiagão. Foi mais rápido que deu aí. E um prazer estar aqui. Valeu. Espera aí que a gente tem 2 perguntinhas Opa, aqui que chegaram para a gente. Que bom. Já vou fazer as 2 aqui. Então, como funciona, em linhas gerais, o algoritmo para a escolha dos ativos da Hash 11? Tá. É uma gestão passiva, correto? E aí, já outra pergunta, um pouco mais complexa. No passado, dizia-se muito que a emissão de carbono decorrente da eletricidade necessária para a mineração de Bitcoin que bom que era apareceu isso. altamente relevante e, por isso, havia um problema ambiental. Algo mudou de lá para cá? Tá, então vamos na primeira. São 4 filtros, né? Na verdade, é um filtro bem objetivo, né? Não é um algoritmo. Então, qualquer um pode replicar o NCI no seu Excel em casa. Então, isso é uma coisa legal também. Então, filtro 1, o criptoativo ele tem que ser listado numa corretora com reputação, né? Então, isso é aprovado pela Nasdaq. Então, eu tomo porrada em todas as lives que não tem corretora brasileira. Eu falo, cara, é a Nasdaq que não quer, daqui a pouco a gente consegue resolver isso. Então, primeiro filtro, o criptoativo ele tem que ser listado numa exchange com reputação, KYC, que tem no Brasil, inclusive. Não sei se o pessoal do mercado Bitcoin está me ouvindo. Falo, eu estou dizendo aqui ao vivo que tem, mas a gente não conseguiu ainda aprovar. 2, o criptoativo ele tem que ter um valor de mercado mínimo. Então, ele tem que ter pelo menos 0,5% do valor de mercado total da indústria de cripto. Terceiro, liquidez. Ele tem que ter pelo menos 0,5% da liquidez do Bitcoin, que está tradando hoje, sei lá, 8, 9 bi de dólar cash. Então, ele tem um desafio de liquidez grande. E o último, ele tem que ser custodiado por uma empresa com reputação. Então, corretora, tamanho, liquidez e custódia. Tá? Aí, o FUD do Elon Musk, né? Assim, de novo, eu não vou emitir minha opinião aqui sobre ele, mas tudo bem. O grande desafio da minha indústria, com muita humildade, é que ela ainda não é percebida como uma indústria. Então, se eu, num passe de mágica aqui, colocasse todos os computadores que mineram Bitcoin hoje no mundo, powered, né? Então, sei lá, alimentados por energia solar ou energia eólica, ainda assim eu acho que iria existir alguém e falar, mas tá vendo, essa energia eólica podia estar alimentando micro-ondas, que faz pão de queijo. Então, eu acho que isso é um desafio da indústria. Tá? Agora, o ponto principal aqui é o seguinte, pelo fato de ser uma indústria wireless, os computadores eles podem estar em qualquer lugar e a matriz energética ela pode ser aquilo que fizer sentido pela sociedade. Então, sim, poxa, tinha, né, inclusive, muita coisa que vinha da China, né, e grande parte da matriz, não sou especialista em China, mas grande parte da matriz energética da China é hidro, mas em teoria, em tempo de seca, se não tem água, não tem hidro, e aí a turma lá usa um pouco carvão, né, que também faz as peças do nosso iPhone, né? Então, mas o ponto principal aqui ela pode ser transferida para outras matrizes e os players grandes, eles já têm como meta comprovar que uma parcela grande do que está sendo empregado para fazer esses computadores rodar está vindo de matriz energética. Então, assim, existe um consumo grande? Existe. Né? É maior que o consumo de energia da Argentina? É maior. Mas não é correto você comparar uma indústria com um país. Me mostrar, e o bom que está na indústria de energia é bom, né? Que os caras mandam um monte de dado para a gente. Tem um dado que eu descobri esses dias que é o seguinte: o consumo de energia para as luzes do Natal nos Estados Unidos também consome mais energia que a Argentina. E ninguém está lá protestando que está tendo luz do Natal.
né? Então, acho que é isso. Valeu. Boa, boa. Investidores, alguém tem alguma pergunta? Alguma última pergunta que queira fazer agora? Por favor. Espera aí, só um segundinho. Por favor. Sobre a parte de DeFi, eu queria saber sobre a parte de Vault, mais ou menos. O que tu acha, a tua visão relacionada a Vault na área de DeFi, que faz a mistura entre as blockchains e a parte de rentabilidade anual? Vault de cofre? Eu não conheço. Ela é uma blockchain? Você vê como uma indústria dinâmica. Já estou passando vergonha ao vivo aqui já, né? Quando tu fez a apresentação, você mencionou lá na parte de baixo a parte de DeFi. Ali. Perfeito? Sim. Então, entendi. E aí, na parte de DeFi, você tem a Uniswap, você tem a PancakeSwap, a Dodo e entre outros. Esse Vault, que é uma tecnologia que lançou recentemente, acho que tem uns 6 meses mais ou menos, ela está funcionando como uma listagem de rentabilidade de todas as oportunidades baseada na blockchain que está listada naquela Uniswap ou na Dodo e nas outras. Era isso. Vou te dar o meu overview sobre finanças descentralizadas. Tá? Assim, eu não vou dizer nem que é o futuro, é o presente, mas o problema é a volatilidade implícita que esses protocolos vão ter, porque no final o colateral é o Bitcoin. Tá? Então, assim, vou dar um insider aqui, a gente deve fazer alguma coisa em DeFi, tá? Depois, se tiver curiosidade, eu vou falar com o time de research para falar, inclusive, de Vault ali, mas vai acontecer, cara. Tá? Vai acontecer. E principalmente que tem pessoas aqui que já sabem mais do que eu de um protocolo específico. Eu acho que essa é a beleza do que eu humildemente tentei mostrar ali em cima, de você trazer uma linguagem. A gente está trazendo uma linguagem. Então, você não tem como controlar quem está falando sobre essa linguagem. Ela só acontece. Então, e é por isso que você tem que estar exposto. Tá? Mas é isso, cara. DeFi, para mim, é o futuro. Mas tem gente querendo vender isso como renda fixa, e eu acho que se tem algo que não é renda fixa, é DeFi, cara. Porque você tem lá, como, sei lá, o encanamento da tua casa é o Bitcoin que tem 70 de vol, não é renda fixa. Né? Eu poderia considerar que seria um high IP, investimento de alto risco com alta rentabilidade? Cara, é o investimento com mais alto risco possível da indústria. Porque, inclusive, tem protocolo que não usa só o Bitcoin como colateral. Cara, e aí vale tudo. É tipo o BUSD, o USDT, que são lastreados em dólar, no caso. Exato, mas assim, imagina que tem gente dando... O que a gente está falando aqui, né? Então, você dá crédito e tomar como garantia um ativo digital que tem uma volatilidade astronômica. Que é isso que ele estava falando ali, e pelo que eu entendi ali do Vault ali, que eu vou dar uma orelhada aqui de sales aqui, ele emite também. Tá? Isso é o futuro. Na verdade, isso é o momento agora. Mas a questão é, qual é a qualidade desse colateral? Mas acho que todo mundo tem que saber um pouco sobre isso. Mas legal, eu vou puxar a orelha da turma lá, que tinha que me falar desse Vault aí para não passar vergonha. Mas beleza. Valeu. Valeu, obrigado.